Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta quarta-feira, Lucas capítulo 12, versículo de 39 a 48. Sabem, porém, isto: se o Senhor soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estais, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Pedro disse: Senhor, propõe esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhe dar o seu tempo, a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade eu vos digo, confiar-lhe-á todos os seus bens. Mas, se o tal administrador imaginar consigo: meu senhor tardará a vir e começar a espancar os servos e servas, comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que ele não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. O senhor que, apesar de conhecer a vontade do teu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu. Mas aquele que, ignorando a vontade do Senhor, fizer coisas repreensíveis, será açoitado com poucos golpes. Porque a quem muito se deu, muito se exigirá. Quanto mais se confiar alguém, dele mais se há de exigir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa da cidade de Guaíra, Rádio Vida Nova aqui da nossa cidade franca. Seja bem-vindo a este canal de evangelização, uma alegria ter vocês aqui. Hoje a igreja celebra, um grande santo, Santo Antônio. Na verdade o nome dele não é Santo Antônio, é Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão. Aqui na minha paróquia nós temos uma comunidade que é a comunidade São Frei Galvão. É esse santo que doou a sua vida pela igreja, pelos pobres, se desfez de toda a riqueza herdada pelos seus pais, que eram nobres, mas dedicou a sua vida pelos mais necessitados, pela igreja, pelas famílias mais carentes. O santo brasileiro, lá do interior de Bahia, que revolucionou a cidade, revolucionou o estado e o Brasil. Por isso hoje clamamos a sua intercessão para toda a igreja, para todas as famílias. O evangelho de hoje é a continuação do de ontem, que prosseguindo o discurso e a ordem de Jesus, falando sobre a vigilância na oração, Jesus contou uma parábola, então os discípulos ficaram sem entender se o significado dessa palavra, se tudo que Jesus disse era direcionado para eles, discípulos, ou para todo o povo. E Jesus então fala sobre o administrador fiel, que, sabendo que o ladrão vai na sua casa, o que ele faz? Ele não sai de casa, ele fica esperando o ladrão para que o ladrão não entre na sua casa. Olha só o ensinamento que Jesus dá. Assim somos nós. Se vigiarmos todos os santos dias, todo santo dia, para não cair em tentação, para não pecar, para não levar os nossos filhos a pecar, devemos vigiar. Devemos vigiar para não cair em tentação. Devemos vigiar sempre nas nossas decisões, na nossa postura, no nosso jeito de falar com as pessoas. Nosso comportamento diz muito sobre nós. Sabia disso? O seu comportamento diz muito de quem você realmente é. Por isso você tem que se policiar, por isso você tem que tomar cuidado, porque nós somos exemplos, você é exemplo. Você é exemplo. Então, Jesus nos dá esse belíssimo exemplo que nós devemos estar em vigilância, estar vigiando, porque se o Senhor voltar, porque ele vai vir como ladrão, Jesus deu esse exemplo, ele virá como ladrão, não avisa quando vem, ele vai chegar de repente e vai chamar os justos, vai chamar aqueles que fizeram a vontade do Pai, não é aqueles oba-oba não, daqueles que fingem ser cristão, não. Jesus vai chamar apenas os escolhidos. Irmãos,
como eu desejo estar entre os escolhidos. E você, deseja também? Quero mandar um abraço para um casal de amigo meu, a Edilane e o André. Deus abençoe Edilane e André grandemente a vida, a família de vocês. Meus irmãos, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. Faz bem, eu volto amanhã quinta-feira, se Deus assim nos permitir. Você já sabe, né? Não se esqueça de compartilhar.